Olá pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok aí, se estiverem me ouvindo. Ah, legal, obrigado. Então vamos lá, olha só. Hoje na nossa aula síncrona de empreendedorismo, a gente vai ter mais dois encontros apenas, né? Na verdade tem mais três, não contando hoje. Mas a última semana é só para correção, negócio de nota. Então a gente vai ter mais a semana que vem, a próxima, tá? E aí a gente encerra os conteúdos da disciplina. Aí eu vou voltar a organizar lá o Moodle, colocando os links, os exercícios, o que tiver faltando lá, eu vou eu vou complementar para ficar tudo certinho para vocês, tá bom? Nosso último encontro foi dia 10, quinta-feira, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Dia 10/12, isso mesmo. O dia 17 foi da semana que vocês estavam qualificando. E eu lembro que na quarta-feira eu até falei que não podia, mas na quinta eu estava por aqui, mas como não teve aula, eu vou disponibilizar depois o material para vocês, tá? E aí hoje, dia 7 de janeiro, a gente dá continuidade no assunto de empreendedorismo. Deixa eu pegar aqui meu material. Ah, sem problema, Sabrina, sem problema. Vamos lá. Há muito tempo atrás, deixa eu ver de quando que é essa revista aqui. De 2002, faz 19 anos. Eu achei uma reportagem muito interessante numa revista que tinha uma reportagem especial, né, sobre práticas de sucesso no empreendedorismo, né? E eles acabam trazendo várias observações, várias dicas importantes a respeito de empreendedorismo, né, dos mais diversos assuntos. Então, eles começam falando aqui a respeito de cenários e tudo mais, né? Algumas observações. E depois que no começo eles vão começar com as suas dicas. Então eles começam falando da conjuntura. A conjuntura é o ambiente no qual a empresa está posicionada. Aí eles vão falar dicas de preparação, são coisas simples, tá? Então eles escrevem lá uma pequena dica e traz uma pequena explicação na seguida, tá bom? Aí você tem planejamento, abertura da empresa, estratégias, marketing, administração de vendas, finanças, tecnologia, recursos humanos, administração de produção e responsabilidade social. Só um minuto, pessoal. Bom, e o que acontece? Voltando aqui. Eu vou dar sequência aqui e eu vou pegar algumas dessas dicas aqui e passar para vocês, né, que elas acabam abrangindo todas as práticas de sucesso. E aqui eles consultaram mais de 30 pessoas que da área, né, de empreendedorismo, né, consultoras e tudo mais, e eles acabaram montando uma lista aqui com algumas dicas. Mas o interessante é o seguinte: ele começa a nossa matéria, né? Agora a gente vai estar iniciando aqui em janeiro, então a gente aproveita e dá uma recordada razoável aqui a respeito de questões de empreendedorismo, né? Então ele começa falando que o empreendedorismo exige mais do que
sonho e boas ideias, requer também preparo, dedicação e tudo mais, coisas que a gente foi discutindo aí ao longo das nossas semanas de aula. Capacidade de adaptação, às situações adversas é uma das características mais importantes. E a gente daqui a pouco vai estar falando sobre isso, porque ele destaca justamente isso, né? O empreendedorismo como uma alternativa de trabalho, né? Os empreendedores, eles geralmente são pessoas que geram inovação, né? Isso é fato. São pessoas que sempre estão procurando redescobrir seu produto e tudo mais, oferecendo soluções. E que mais? E aí ele começa falando, só estou dando uma passada superficial aqui para a gente não se prender, né? Ele está montando um panorama aqui. E ele fala que os brasileiros é bom mesmo que às vezes estejam mais cautelosos, ele fala para tomar os cuidados, e aqui ele dá alguns dados na época, né, a respeito dos negócios. Então ele fala que a evolução de registro de novas empresas no Brasil em 91 foi de quase 500 mil, em 2000 foi 460 mil, em 1995 520 mil, ele sobe um pouco, ele desce um pouco, tal, né? Coloca aqui alguns dados, são dados antigos, mas é só para vocês saberem aqui. Ele fala da importância da questão da sobrevivência diante de situações tão adversas que nós temos no cenário empreendedor brasileiro, né? Nós somos um país conhecido pelas dificuldades burocráticas e tudo mais. Então, ele vai destacando alguns desses pontos, né? Então, no Brasil, ainda, além de todos os desafios, como concorrência, inovação, o risco psicológico, o risco social, o risco financeiro, tudo mais e tantos outros problemas, você ainda tem que lidar com uma burocracia, com um cenário bastante desfavorável para o empreendedorismo. De 2000 para cá, as coisas não mudaram um pouco, foi mais recentemente, há pouco tempo atrás, que algumas coisas andaram melhorando e facilitando um pouco mais o empreendedorismo, tá bom? Ele alerta sobre a improvisação, porque a improvisação é uma coisa que se destaca no empreendedor brasileiro, tá? É muito comum você ver pessoas abrindo novos negócios e tudo mais e improvisando demais em algumas coisas. Não significa que você precisa ter aquele controle absoluto sobre absolutamente tudo e tudo mais, né? Ansiedade, estresse, mas você tem que saber quais são os assuntos mais importantes, quais coisas devem ser dada atenção, quais são as prioritárias e tudo mais, e você não deve descuidar de algumas partes, né? Mas, no caso de você fazer improvisação em todos os lados, né, para todo lado, é uma crítica que ele coloca aqui e faz um alerta, né? Então, ele fala aqui que o empreendedor é aquele que enxerga além das oportunidades e consegue antever problemas de gestão, né? Em si, deixa eu ver esse aqui não. Tá. Bom, ele destaca aqui os dados de os países mais empreendedores do mundo. O Brasil está em quinto lugar nesse ano de 2002. De lá para cá, a gente sempre manteve mais ou menos na mesma posição, tá? Mas é interessante porque em materiais inicialmente consultados que a gente estava discutindo, a gente não sabe se pode falar que o Brasil é um país empreendedor, porque abrir um negócio é difícil de ser empreendedor. É interessante essa colocação, porque aqui ele coloca como a quantidade de empresas abertas. Então, o Brasil vai lá e abre 400, 500 mil empresas em um ano.
né? E é claro que em menos de um ano já fechou milhares, né? Então, de fato, há uma diferença entre abrir uma empresa. Abrir uma empresa, você vai lá, resolve questões burocráticas de registro e passa a estar funcionando, né? Agora, o empreendedor, no sentido que materiais mais recentes coloca, são pessoas assim que ele não abre empresa, ele sabe gerir, ele sabe inovar, ele sabe trazer soluções, então ele age diferente, né? Então, o Brasil seria o quinto, ele sempre manteve mais ou menos próximo a isso, né, na colocação de abertura de empresa, né? Mas a gente não tem lá uma grande qualidade na abertura de empresa em termos de empreendedorismo. Por quê? Porque a mortalidade é muito alta das empresas, tá? Ele traz dados da época, né, que 40% das empresas nascentes no Brasil são custeadas pela própria família. Um dado interessante, quase metade aqui. As dificuldades financeiras e de crédito foram colocadas como as principais causas de mortalidade das pequenas empresas no país, que sofrem também com o improviso no planejamento, descuido de gerenciamento do negócio, falta de visão do futuro e conhecimento do cliente. Olha que interessante. Mais para frente aqui, a gente já está quase que terminando esse início aqui que ele coloca, que ele traz uma pequena matéria escrita e depois ele vai para as dicas de práticas de sucesso no negócio, né? Ele traz essas informações que são bastante interessantes. Na época, eles fizeram esse levantamento e o resultado que eles chegaram é interessante, né? Ou seja, quais foram as principais dificuldades dos empreendedores, né? Então, dificuldade financeira. Ele não tem dinheiro para manter o negócio. Ele não tem o dinheiro, ele não tem capital de giro para comprar mercadoria e reabastecer o estoque e pagar funcionário, ou seja o que for. Ele não consegue manter isso se ele porque o caixa dele é muito apertado, ele não tem dinheiro para bancar isso. Então, dificuldades financeiras e falta de crédito foi destacado aqui como o maior problema, né, um dos maiores problemas aqui dos empreendedores. E é interessante, pessoal, que é o seguinte: quando nós vamos fazer o planejamento da operacionalização de fato das empresas, né, nós vamos fazer estimativas a respeito de custos, quanto dinheiro a gente vai investir e tantas outras coisas, né? Mas é importante você, nesse planejamento, tentar ser um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais pessimista. Né? Por quê? Porque você não pode contar com uma venda que não foi realizada, você não pode contar com o ovo dentro da galinha. Então você tem que tomar alguns cuidados, né? Você pode, por exemplo, fazer a seguinte conta: quais são os meus custos fixos, né? Quais são os custos de aluguel, entre tantas outras coisas, pagamento de funcionário e tudo mais. Quais são esses custos? Quanto tempo eu consigo manter a minha empresa funcionando sem realizar uma venda sequer? Então, é importante estar atento a isso, tá? O que acontece? Você pode estipular, por exemplo, para ter um planejamento mais seguro de financeiro, você pode fazer a seguinte conta: olha, eu consigo manter esse negócio ficando 3 meses sem vender um sorvete sequer, uma peça de roupa sequer, sem realizar um serviço sequer, eu consigo manter esse negócio por quanto tempo? Pagando aluguel e todas as demais despesas e custos, né? Então é importante você observar.
eu acredito que pelo menos 3 meses aí você tem que ter isso em consideração. E eu tô chutando baixo, porque o pessoal chuta 6 meses. E se você quiser ter uma segurança maior, algumas pessoas indicam até 1 ano. Você manter 1 ano de negócio sem realizar uma venda, né? Aí isso significa que você vai ter um caixa gordo, né? Um caixa reforçado aí para você aguentar períodos aí de baixas vendas e recessos e tudo mais, tá? Então, além das principais causas de mortalidade, além da dificuldade financeira, né? Nós temos também o improviso no planejamento, como eu já comecei citando, mas assim, é muito comum, é muito difícil você pegar um empreendedor que vá fazer todos os, vamos dizer assim, todos os processos, né, de planejamento, com cuidado e tudo mais. Deveria ser assim, mas não é na prática, então a gente tem que ficar atento a isso. Uma outra questão colocada, né, um dos principais motivos de causa de mortalidade da empresa, descuido no gerenciamento do negócio, porque o empreendedor não pode achar que ele abriu o negócio, coloca um funcionário para ficar ali na loja e vai para casa assistir televisão, fazer outra coisa. Não é assim que funciona, tá? Você não pode descuidar do gerenciamento do negócio. Você é empreendedor, você é o dono do negócio, você tem que estar todo dia ali. E na hora que não tiver ninguém dentro da sua loja, você aproveita para pegar um livro de vendas, de marketing, de alguma coisa e vai estudar. Vai procurar alternativas próprias para você superar os seus desafios, porque ninguém melhor do que você conhece o seu produto, os seus clientes e tudo mais. Então, essa é uma sugestão importante. Nós não devemos descuidar do gerenciamento do negócio, tá? Como eu citei rapidamente, e eu estou passando de ponto em ponto, um pouco mais com calma, falta de visão do futuro, falta de visão assim de expansão do negócio, falta de visão de que vai te levar para uma nova inovação, que vai procurar atender um desejo que não está sendo atendido, uma desconexão com o mercado, isso é perigoso, né? Porque às vezes está surgindo novos produtos, novas tendências, novos concorrentes, e você não está atento a tudo isso, né? Claro que se você fizer isso, você está se condenando à morte da empresa, né? Você quebra o negócio, mas se você não está atento ao gerenciamento, e isso também acontece em alguns casos. E ele colocou por último aqui a falta de conhecimento do cliente, né? A gente fala isso bastante na disciplina de vendas, né? Mas é importante destacar e reforçar aqui novamente que você, como empreendedor, deve conhecer muito bem os seus clientes. Então, é importante você ficar atento e conhecer o seu cliente, né? E a gente já destacou várias coisas, né? Inclusive na aula de ontem que a gente falou sobre pós-venda, né? Um dos pontos é você levantar informações dos clientes, né? Entrar em contato, gostou do produto e tudo mais. Então, você vai pegar algumas informações, né? Dependendo do tipo de produto, você consegue fazer você consegue obter bastante informação do cliente, né? E aí por aí vai. Então, conhecer o cliente é fundamental também. Então, são pontos importantes para a gente conhecer como estudantes de administração, né, e especificamente aqui na área de empreendedorismo, nós devemos estar atentos a tudo isso. Ele colocou aqui como também uma das principais causas de extinção de empresa, engraçado porque ele praticamente a pesquisa tem uma parte aqui, ó, as principais causas de mortalidade, né, e depois tem as principais causas de extinção. Eu não entendi exatamente como que ele pensou essa pesquisa, mas tocando o barco aqui, ele levanta questões também relacionadas, né, a dificuldades
que é a falta de clientes. Você não tem cliente suficiente para você manter seu negócio, né? É claro que uma falta de cliente significa dificuldade financeira, que é o primeiro ponto que a gente observou, né? Então, não ter clientes é mortal para a empresa. E aí você deve conhecer quais são os seus principais clientes, né? Lembrando sempre do princípio 80-20, no qual você tem uma porcentagem pequena de clientes que significam uma porcentagem grande ou maior de lucratividade e vendas. Então você tem que conhecer os seus clientes, né? É obrigatório você conhecer seus clientes. Então, bom, se você tem falta de clientes, é claro que você não vai conseguir caminhar bem com a sua empresa, né? E aí a gente tenta, inicialmente, já pensar, inclusive no plano de negócios, envolver e saber quais são os nossos clientes, de onde que eles vão sair e tudo mais, né? Porque é muito difícil você começar a sentir que está com falta de cliente, só que como você tem um fluxo de caixa baixo, você tem um capital bastante restrito, você abriu um negócio, não sobrou muita coisa para fazer os pagamentos, você depende de um mínimo de vendas para manter o negócio, então geralmente essa situação é muito dramática para o empreendedor, tá? E tudo mais. Tem algumas outras colocações aqui, deixa eu ver aqui. Bom, ele destaca também problemas particulares, às vezes algumas questões particulares. Boa noite. Às vezes alguns problemas particulares, eles interferem sim no empreendedorismo, na sua vida, né? Sua vida pessoal acaba refletindo o seu desempenho, a sua concentração e tudo mais da sua vida profissional. Então, algumas vezes problemas particulares acabam causando aí o fim do negócio, né? Problemas particulares como, sei lá, um divórcio, às vezes tem um casal que iniciou um novo negócio e de repente o relacionamento, que é uma coisa de vida pessoal, não deu certo, não foi para frente e tal. E aí essa separação acaba que fica inviável manter o negócio próprio, né? Mas existem vários outros problemas, né? A gente pode pensar em uma quantidade imensa de problemas particulares que podem aí ser causa de fracasso dos empreendedores, né, do empreendedorismo. Bom, ele está colocando aqui, eu estou pegando alguns pontos, né, olhando aqui para o resultado da, da pesquisa aqui, e ele traz também inadimplência dos clientes. Inadimplência é o O, né, é o O. Só um minutinho. O que acontece? Muitas vezes já é difícil você ter clientes, de você realizar vendas e tudo mais. E é aqueles poucos, ou uma parte dos clientes que você tem, não honram o pagamento. Pessoal, aí é para acabar. Aí acaba com a empresa. Inadimplência, fale empresas. Fale empresas. Como que vai lidar com a inadimplência de clientes? Então, você precisa pensar na sua proposta comercial de modo que você leve em consideração a inadimplência, tá? Então, a inadimplência faz parte comum do empreendedorismo, né? Alguns tipos de negócio só trabalham com venda no dinheiro, no cartão, não tem outra alternativa, porque também depois que vendeu no cartão, o cara tem que pagar o cartão, aí não é problema da loja. Então, isso é até uma segurança para a loja, né? Acontece muito, com certeza. Vira e mexe, né? Às vezes eu converso com uma pessoa ou outra e tem um colega que ele é dono de um curso lá e ele fala que
É muito dramático a situação. Por exemplo, tem um curso de idiomas ou curso que for, né? E a inadimplência é alta. E isso é um problema sério, a ponto de você ter que contratar um funcionário só para ficar tentando receber o dinheiro. Ou seja, você tem que pagar um salário, né, para contratar um funcionário novo para ele tentar ligar para os clientes inadimplentes, se localizar, porque é difícil, viu? Tentar localizar mesmo pois é. Ah, que legal, Sabrina. Imagine, você pode colocar aí, se você quiser, que deve ter gente que faz isso o dia inteiro, né? Ficar olhando os atrasos, aí você pode citar o exemplo seu aí, Sabrina, de que então tem a prestação lá que eles fizeram compra, a prestação venceu e aí tá lá o departamento, geralmente faz parte do departamento financeiro, ligando lá, tentando localizar as pessoas e provavelmente, eu não sei se é assim no caso das lojas assim que você trabalha, eles chamam a pessoa para tentar renegociar, ver prazo, tirar os juros, né? Não sei se é assim que acontece. Mas por que que eu falo isso? Porque é melhor você receber alguma coisa do que não receber nada. Então, é a mesma coisa com os bancos, né? Você deve uma quantidade de dinheiro e as dicas das pessoas que trabalham com finanças é sempre assim, entre em contato com o banco, com o cartão que for, procura lá o gerente, senta na mesa e fala assim, olha, eu não tenho condição de pagar essa dívida, vamos renegociar. E aí você provavelmente vai conseguir sair dali com alguma proposta, porque ele não vai deixar você sair sem uma proposta. Então, alguma coisa que era para ser paga em 7 meses, ele estende para 12 e o valor cai tanto e ele quebra ali, tira uns juros ali, diminui aqui. E por quê? Porque inadimplência é algo muito complicado. E você tem que ter um bom planejamento comercial, você como empreendedor, como gerente, como diretor que for, ficar atento a isso, de modo em que você faça propostas no qual você consiga mitigar, né, diminuir o máximo possível os prejuízos. Então, como que isso pode ser feito? É, o sujeito está lá construindo uma casa, ele vai gastar 30 mil em ferragens, um monte de ferro, porque vai ferro para todo lado, né? Estrutura para todo lado, é caro, ainda mais agora que está muito caro, né? O que que acontece? Como que a fábrica trabalha com isso? Ela fala, olha, para início de conversa, uma entrada de, por exemplo, 10 mil reais. Ele já está recebendo ali no ato um terço, né? E aí, isso já é alguma coisa positiva. Porque vamos supor que o cliente não consiga pagar os outros 20 mil, né? Pelo menos 10 mil ele garantiu e o prejuízo dele pode ser que seja de 6 mil reais e o lucro era de 14. Ele perdeu o lucro e teve um prejuízo de 6 mil, né? Mas aí ele tenta entrar em negociação e vai mexendo. Ah, que legal, Sabrina. Legal. Nossa, não sabia que tinha gente que procurava pessoalmente. É, eu, é legal isso que você falou, porque assim, tem pessoas que põem isso na mão até de advogado, né? Porque isso é estressante e fala, olha, é claro que geralmente é uma dívida mais significativa. Fala, olha, esse cara que está me devendo, dá um jeito de cobrar, né? Ou existem, se eu não me engano, tem empresas aí especializadas só em cobranças, mas no caso a loja Sense, por exemplo, que é uma loja grande, né? Tem vários lugares e tudo mais, eles mesmos têm o próprio departamento aí de cobrança. O importante, então, você como planejador aí, é estar atento a isso, né? Você estar atento ao planejamento de como que você vai fazer para diminuir os problemas com inadimplência, porque sempre existe. Então, você vai trabalhar com, no caso desses tipos de loja, eles têm os carnês próprios e tudo mais.
Lojas menores, você vai trabalhar com o quê? Com um cartão de crédito, né? Então, é importante levar isso em consideração. E você tem que ter uma estatística para saber qual que é a média de inadimplência no setor. Por exemplo, trabalho com vendas de bebidas e tudo mais. Qual que é a inadimplência que eu tenho no setor? É 12%, 19%, 23%. Então, isso é importante também você ter essa informação, tá? A gente não pode esquecer disso aí. Só para encerrar aqui, foi colocado, a gente ainda não entrou nas dicas de práticas de sucesso, tá? A gente está trabalhando um texto inicial da reportagem especial aqui de capa, que fala sobre os negócios, né, empreendedorismo. E aí, trazem aqui alguns levantamentos, né, de problemas de fracasso nos negócios e tudo mais. Foi citado também, mas em margens menores, concorrência, né, custos elevados, impostos e encargos, né, problemas com sócios e entre outras respostas. Então nós temos aí outras opções que estão ligadas a esses problemas, tá? Só um instante. Bom, é isso, tá? Agora vamos lá para as nossas. Opa, tava falando sozinho aqui. Foi agora ou faz tempo? Acho que foi agora, né? Vamos lá. Primeiro grupo de. Ah, obrigado. O primeiro grupo de. O primeiro cenário que ele trata, na verdade, ele está falando de conjectura, né? Que é o ambiente no qual a empresa se encontra. E é interessante porque são 3 dicas, mas ela se resume ao seguinte: olha, a diversidade é pródiga, ou seja, são justamente nos tempos onde há uma alteração de cenário, momentos de crise, em que a criatividade ela aguça e aí surgem, favorece a inovação de produtos e serviços porque está lidando com um ambiente novo. E é claro que o ambiente está sempre em um processo de transformação, tá? Então tem que ficar bastante atento a isso. Deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante que ele ainda fala sobre essa conjuntura é que ele fala que os períodos de calmaria são períodos em que os negócios geralmente estão estagnados, né? Então, ele fala que justamente esses períodos mais conturbados é onde surgem os processos aí de novas formas de gestão, implementação de novos programas, geralmente também ocorre um enxugamento no quadro,
né, uma, entre aspas, reengenharia e tudo mais, hoje eles usam vários outros termos, que signifique que eles vão dar uma olhada para a empresa e eles vão dar uma despertada e fazer alguns ajustes necessários, tá? Então, no caso atual, nós temos problemas devido ao cenário de saúde, né? Então, nós temos a pandemia que mudou toda a forma, né, com que algumas empresas e alguns trabalhos fossem realizados, né? Então, nós estamos aqui tendo essas aulas síncronas, eu estou aqui na minha casa falando com material em mão e lembrando e dando exemplo e tudo mais. E vocês estão em casa, não sei onde vocês moram, não sei como é que vocês estão assistindo aula, se é no computador, se é no celular e tudo mais, participando. Então isso tudo muda, porque muda a mecânica da aula, muda a preparação, né? É diferente de estar presencialmente, o curso não foi pensado para isso, mas foi uma alternativa. Então, nós temos que nos adaptar, né? Nós, seres humanos, nós temos uma grande capacidade de adaptação. Então a gente consegue se adaptar a novas situações, né? E nós vencemos aí pelo menos a guerra de sobrevivência. Então nós conseguimos nos adaptar a cenários diferentes e continuamos seguindo adiante, tá? Um segundo ponto, né, que eu estou colocando aqui por grupo de assunto, não por dicas específicas, né, é que ele trata da preparação para você abrir um negócio, né? E ele começa com a seguinte questão: você tem que se conhecer como pessoa, né? Você é uma pessoa proativa, que gosta de inovação, que está atenta às novas oportunidades, que não tem problemas em correr riscos, que lida bem com cenários de mudança e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Porque se conhecer a você mesmo, isso faz muita diferença quando você é empreendedor. Faz diferença, na verdade, para qualquer atuação profissional, né? Eu tenho mais cara de marketing, de gestão de pessoas, de produção, finanças, o que que é. Mas para o empreendedor, principalmente, porque a gente viu que o empreendedor precisa estar lidando com tudo ao mesmo tempo, e é uma correria, é um desafio muito grande, então ele tem que estar disposto a correr riscos. Pessoas que evitam riscos, eles não têm lá o perfil muito de serem empreendedores. Então, vira e mexe, você acaba achando exemplo de empreendedores, e todos os casos, de modo geral, generalizando, eles correm riscos, né? Alguns muito, outros poucos, né? Foram tão grandes, mas você vê que são pessoas que arriscaram e acabaram acertando, deram sorte aí nas suas decisões. Deixa eu ver uma próxima dica aqui do que ele trata. Ah, sim. É interessante essa dica aqui que ele fala o seguinte, olha. Ele fala que não adianta você ter muita experiência em determinadas áreas, tá? Mas se você é cercado de pessoas inadequadas, escolhe o sócio mal, você não faz um planejamento operacional do dia a dia da empresa, nem financeiro, né? Você não conhece seu cliente, seu concorrente, ou seja, é, não basta você, a sua pessoa, estar preparada, você tem que estar trabalhando com pessoas também competentes, né? Pessoas competentes. Ele alerta aqui, e competente ele inclui várias coisas. Ele coloca desde ficar atento a cliente, fala sobre olho na concorrência, sócio, falta de planejamento e tudo mais. E é interessante porque o destaque principal ele fala o seguinte: olha, cuidado para não se cercar de pessoas. Deixa eu ver se ele usou. Ele coloca inadequadas, né? Inadequadas. Pessoas que também não têm capacidade, né? Pessoas muito limitadas ou pessoas que até são muito capazes, mas são pessoas que
que são difíceis de lidar, porque às vezes a pessoa é muito competente em determinadas áreas, mas no relacionamento interpessoal a pessoa comete gafe, a pessoa é meio grosseira, ela não dá a atenção necessária e tudo mais. Então você tem que estar atento a isso. E essa é uma dica não só para os negócios, mas para a vida de modo geral, né? Quando você sempre que você olhar alguns livros, né, que fala de dicas de sucesso, não sei o quê, sempre vira e mexe, né, alguns livros assim quando você pega para ler, ele sempre alerta você para você estar cercado de pessoas competentes, honestas, né, pessoas. Você tem que selecionar a sua amizade. Você tem que selecionar o seu parceiro, a sua parceira, tem que ser. Então, você faz uma escolha e você tem que estar atento, né, às qualidades, aos atributos e características dessas pessoas. Isso é importante, né? E para vocês terem uma ideia, eu tenho um livro aqui bem interessante, na verdade, que ele trata de. Ele é um livro escrito pelo imperador Marco Aurélio, no Império Romano. Ele escreveu o livro, né, em latim, os caras traduziram, e eu acabei encontrando esse livro aqui há alguns anos aí, e são dicas muito interessantes, sabe? Dicas que às vezes a gente sabe que é importante, mas a gente não se atenta. E ele destacou bastante essa importância. Olha, se você não estiver cercada por pessoas competentes, confiáveis e tudo mais, tudo fica mais difícil, tá? Ele destaca aqui, dando sequência, né? Porque se eu parar aqui eu vou ficar falando sobre isso, porque é um tipo de assunto gostoso. Ele fala aqui de a questão de você não ser acomodado, resumidamente, né? É por isso que muitas vezes na entrevista de emprego, alguma coisa, eles procuram perfis de pessoas proativas. O que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, procurando melhorar alguma coisa, algum processo, algum ponto. Então ela vê que está muito desorganizado, ela resolve criar uma planilha naquele mês, no outro mês está com problema não sei na onde, que não tem nada a ver já com isso, e ela resolve assumir a dianteira disso e tenta resolver esse problema e por aí vai. Bom, por que que isso é importante? Porque o empreendedor, ele é uma pessoa quase que sempre insatisfeita, né? Insatisfeito no sentido assim, ele sempre está procurando melhorar e tem muita coisa para mexer. Então ele está sempre aperfeiçoando o seu negócio, as suas técnicas, o seu conhecimento, tá bom? E isso é uma característica muito comum, né? Quando você olha para os empreendedores, eles já têm essa pegada, esse perfil dessa forma. O que a gente também conhece muitas pessoas devagar, assim, sabe? Que tá ali e vai ficar ali e não está interessada em se esforçar para buscar novas conquistas, entendeu? E isso não é isso isso é da pessoa, sabe? Isso não é da pessoa. Então cada um tem o seu perfil e às vezes a pessoa bate aquele estresse e tudo mais, então é compreensível, tá? Quando a pessoa é um pouco estagnada, mas as empresas, de modo geral, estão atentas para sempre procurar pessoas proativas e o empreendedor precisa ser, né? Ele precisa sempre estar repensando, recriando, né? Inovando o seu produto, serviço e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Não. Ainda dentro disso, ele coloca um aspecto relacionado, uma dica relacionada à curiosidade, né? Ele falou, nós precisamos ser curiosos, tá? Então, pessoas curiosas são pessoas que ficam instigadas a descobrir como que alguma coisa funciona, por que que deu certo, né? Então, ele fala assim, se você é curioso, isso é bom, né? Empreendedorismo, isso é muito bem-vindo, tá? Ele fala ainda dentro desse
aspecto relacionado à preparação da empresa, sobre que negócios são relacionamentos, né? Muitas vezes nós fazemos transações comerciais e não estamos frente a frente com as pessoas. A gente compra online, a gente conversa com pessoas pelo telefone, né? Mas ele alerta aqui para a gente nunca esquecer dos relacionamentos. E isso aqui vai um pouco de encontro no que a gente falou ontem, né, no aspecto específico da pós-venda, na aula de processos em vendas. Né? Os relacionamentos eles precisam ser construídos. Né? Então, se você trabalha numa empresa, você está sempre ligando para um cliente, ou você está sempre lidando com algum fornecedor, você acaba criando um relacionamento com essa pessoa, né? O negócio ele perde toda aquela formalidade, acaba ficando um pouco mais próximo, né? E tudo mais. Então é importante ficarmos atentos a isso, porque relacionamentos são muito importantes, tá? Então você tem que estar atento a isso, tá? É, isso talvez é um pouco, não sei se se enquadra muito no nosso dia a dia, mas com o tempo, né, você vai criando uma rede de contatos, né? Por exemplo, tem o LinkedIn, que é uma rede social voltada para aspectos profissionais. Então você põe sua, sua experiência e tudo mais, e aí você vai encontrando outras pessoas, né? E você não sabe quando que você vai precisar, porque às vezes você tem um amigo que você lembrou que você está com um problema na empresa e ele trabalha nessa área. E você entra em contato com essa pessoa para tirar algumas dúvidas ou até oferecer um trabalho e vice-versa, né? Até para você é, mudar de profissão, né, de trabalho. Isso também, porque às vezes você está ali, está trabalhando, trabalhando, aí você percebe, eu acho que eu quero procurar uma nova oportunidade de trabalho. Então, os relacionamentos são muito importantes nesse aspecto, tá? É, tá, é isso. Com relação ao planejamento ainda, deixa eu ver o que, que resta. Nossa, resta algumas coisas ainda. É que, na verdade, ele chama preparação e depois planejamento. Eu pus tudo no planejamento, né? Bom, no planejamento, o que, que acontece? Primeira coisa que ele fala, alerta, montar um plano de negócios, que a gente vai estar vendo, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai colocar no papel uma simulação mais real possível de como vai funcionar a sua empresa, né? O quanto que você vai investir, quanto você vai gastar em máquinas, equipamentos, aluguel, custos fixos, variados, mão de obra, né? Manutenção. Você vai fazer uma estimativa de quanto você acredita que vai vender no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, um ano depois, né? Você então cria toda uma simulação, uma estratégia aí para estar montando o seu empreendimento. Então, a gente vai falar ainda bastante sobre isso, mas é um dos pontos mais batidos aí quando a gente lida com o empreendedorismo, né? Eles sempre alertam para o planejamento. Bom, aqui tem uma questão interessante. Fuja das tentações, né? O que essa dica essa prática de sucesso significa, né? A gente já falou isso em aulas passadas, mas é você ter o cuidado de você que está iniciando um novo negócio, utilizar o seu capital para gastar naquilo que é necessário, né? Sem esbanjar, né? Tomando cuidado para você não fazer mais do que o necessário, né? Você vai ter um computador bom, você vai ter uma mesa boa, você vai ter uma sala bonita para receber e tal, mas você não vai gastar dinheiro, muito dinheiro, né, nesses tipos de
de equipamento, seja o que for, ponto comercial e tudo mais. Por quê? Porque, principalmente no início do negócio, você tem que ser muito cauteloso, né, com a gestão financeira, muito cauteloso. Então, você compra equipamentos necessários para o funcionamento da empresa, mas sem exagerar, né? Porque nós muitas vezes somos levados à distração e acaba pagando mais caro, pegando uma internet muito superior do que realmente nós necessitamos e tudo mais, tá? Ele também fala de uma coisa ainda nesse aspecto de um pouco relacionado ao foco, né? Que você tem que estar atento ao, ao, ao propósito da sua empresa, da organização. Qual que é o propósito? O que que os clientes esperam da minha empresa, tá? Então, a partir disso, você vai priorizar a satisfação desse objetivo, né? Você vai priorizar. Por quê? Porque é melhor você ter um produto ou um serviço que seja bom, que tenha um bom atendimento, o serviço seja de qualidade, do que você também começar a querer oferecer um conjunto maior de serviços ou produtos e você acaba descuidando do produto principal ou daquilo no qual a empresa foi criada, né? Você acaba se perdendo aí da proposta original. Então a gente tem que ter alguns cuidados com relação a isso. E isso aqui é a seguinte situação. Você pode perceber nesse relacionamento com os clientes e tudo mais, oportunidade de novos negócios. Aí tudo bem. Aí se você perceber que os clientes estão pedindo algum tipo de produto similar, complementar, de um modelo diferente, isso pode ser muito bem implementado sem problemas, né? Então você tem que ficar atento a isso, porque muitas vezes surgem novas dicas de produtos e negócios nesse feedback dos clientes e tudo mais. Mas por que que isso geralmente, só para encerrar, a gente tem que ter esse foco? Porque senão você monta um tipo de negócio e aí chega uma pessoa lá e fala, mas você não vende isso? Já vende. Ah, tá bom. Aí vai lá e compra e põe na loja. Então a loja lá vendia coisa de papelaria, daqui a pouco tá vendendo alguns brinquedos, daqui a pouco tá vendendo coisa de cosmético e daqui a pouco tá vendendo produto de limpeza e daqui a pouco está vendendo ou seja, o que aparecer é negócio, né? Então, tomar bastante cuidado com isso, tá? Bom, tá falando de checar demandas, isso aqui a gente já falou em pesquisa de marketing, tá? Para ficar alerta aos concorrentes, né? Isso aqui também a gente acaba fazendo um levantamento durante a pesquisa de marketing, tá? É importante destacar o seguinte, na hora que você for conhecer o concorrente, você tem que procurar avaliar nele no que ele realmente é bom para você se espelhar nisso, né? Então você tem um restaurante de comida japonesa, só que nem tudo ali, né, é 10, né? É muito bom. Então você tem variações. Então você tem um atendimento 7, um produto tal 10, o outro produto não é tão bom, você daria um 8, e você acha que as formas de pagamento estão complicadas, e você dá um 6. Então você começa a avaliar o seu concorrente e faz um levantamento de tudo, né? Localização, design, atendimento, o produto em si, tá? E aí você vai, através desse levantamento, você vai focar naquilo que realmente eles são bons para procurar fazer de modo similar. Então a gente tem que se espelhar nos que são bons, né? Sempre espelhar em pessoas, em produtos, em serviços que estão acima, né? Pessoas
mais competentes, mais estudiosos, produtos de melhor qualidade, então a gente tem que se espelhar no que é bom, tá? Ele fala de que se caso você trabalha em casa, né, que você tem que saber separar muito bem o espaço residencial do espaço comercial, né? Então você tem que criar ambientes diferentes. Inclusive, ele coloca aqui, você teria que ter uma linha telefônica exclusiva só para o seu escritório e uma para a sua residência que não tem nada a ver, são coisas distintas. Então você pegaria um cômodo na sua residência e transformaria aquilo, por exemplo, num escritório de contabilidade, né? Então você teria mesa, computadores e tudo mais. E aí você, inclusive, você se veste para trabalhar como se estivesse dentro de casa. Então você vai pular a sua calça jeans, o seu sapato e tudo mais. Por quê? Porque você não pode esculachar nesse aspecto, porque está dentro de casa, então você atravessa a porta, você já sai na cozinha da sua casa, então é um alerta e é muito interessante, porque é possível observar é, um pouco dessas coisas ainda hoje, sabe? Às vezes a pessoa trabalha em casa e acaba desleixando um pouco. E aqui me fez lembrar também de uma vez que a gente conversou que as finanças têm que ser separadas, finança profissional, finança pessoal, contas distintas, entrada de caixa, registro, tudo bonitinho, tá? É, sobre a abertura, deixa eu ver se... Peraí. Coisa que a gente já conversou, ele fala para você sempre, né, como uma dica de sucesso, as práticas de sucesso, você, mesmo que você conheça bem a área e tudo mais, é bom você procurar uma orientação jurídica e contábil, tá? Isso é importante, tá? Vale a pena você pagar a consulta, leva suas dúvidas, conversa lá com o advogado, com o contador, né? E aí eles vão explicar, qual que é a melhor forma de contrato nesse caso, o que que você acha melhor, o que que eu tenho que tomar cuidado. Então, a gente tem que ficar atento a vários pontos aqui, tá? Então, é sempre bom você procurar ajuda de profissionais aí que lidam especificamente com isso. Inclusive, para questões relacionadas a tributos, né? Então, ICMS, ITE, não sei o que, e não sei para onde, por aí vai, né? Um monte de imposto, taxa, recolhimentos, tá? Uma dica interessante, que um dia eu estava dando aula, né? Uma prática de sucesso, que eu me lembrei, eu estou vendo essa dica aqui, eu citei ela em uma das aulas, né? A questão de você cuidar da separação antes do casamento, tá? Isso significa os cuidados mínimos para você ter sócio, tá? Ter sócio. Então você tem que manter registrado e ele tem que estar ciente disso, e todo mundo assina papel e todo mundo rubrica e sabe, é um negócio tem que ser muito bem feito, né? Então fala, ó, esse aqui é meu, esses móveis são meus, esse aqui é dele, a participação na empresa é de tantos, dele, a minha participação é tanto. Então você tem que descrever tudo isso, muito bem descrito, porque se por um acaso você tiver novos planos, você quiser se desfazer da sociedade, vender sua parte, ou ter algum problema, o que for, você conseguir se desvincular sem problemas, né? Você sabe o valor da sua parte, você sabe aquilo que lhe compete, também fica acertado qual que é a sua função dentro da empresa, né? Então, tudo isso tem que ficar bem acertado para evitar problemas maiores, né? Problemas complexos aí. Então, a gente tem que ficar... tanto que a dica fala em casamento é muito similar mesmo, né? Então, vai ser como casamento. União de bens, não sei o que lá, separação total, parcial e por aí vai. Então, essas coisas têm que ficar bastante claras, tá? É claro que ninguém começa com sócio pensando em ter problema, né? A pessoa que está na dúvida, ela não faz sociedade.
E nos relacionamentos afetivos é a mesma coisa. Você não vai casar pensando no divórcio, mas você coloca essas questões em pauta, porque vai que, né, sei lá, não rolou, e aí fica mais fácil, é menos estresse, porque a separação já é um estresse, né? Já há frustração de ambos os lados, então você teria que lidar mais com esse problema. Então isso já facilita, né? Quando você toma esses cuidados. Deixa eu ver aqui. Ele fala um pouco voltado para a marca. Deixa eu ver se. Ele fala que se você tiver dúvida, procurar empresa especializada. A marca tem que ser de fácil memorização. E ela fala algumas coisinhas aqui nesse aspecto, tá? Mas não vou entrar nesse mérito agora não. Bom, e ele fala ainda sobre o planejamento da escolha de um bom ponto. Isso aqui a gente vê em aulas de marketing, né? Então, escolher um bom ponto para você estabelecer o seu negócio, né? Fácil acesso, né? Tem que ser um ponto de fácil acesso, porque aqui para o lado que eu moro, em São João, tem uns locais ali muito mais ou menos, e é complicado, porque a rua estreita é um movimento gigante de carro, você não tem local para estacionar, então é difícil. Vira e mexe, tá lá a plaquinha de aluguel naqueles lugarzinhos, cheio de lugarzinho ali para alugar. Ou seja, não adianta, o cliente ele procura por facilidade, né? Então você tem que pensar nesse fácil acesso, a boa visibilidade do local, né? O mais próximo possível do seu público-alvo, né? Ou do local em que ele transita, tá? E aí ele fala coisas que inclusive me lembrou aqui da nossa aula, que a gente fez uma aula lá de como montar e gerenciar uma livraria. A gente levantou vários aspectos relacionados especificamente a esse tipo de comércio, né? Aí ele fala de vitrine chamativa, organização do espaço, fachada limpa, logomarca da loja visível, né? Então tem todos esses aspectos aqui. Bom, ele parte para um conjunto de dicas aqui, de boas práticas, que ele denominou como estratégias, tá? Só um instantinho que a gente já começa. Bom, e quais são essas estratégias, né? Ele primeiro fala para você planejar sempre, né, no longo prazo, né? Então, mesmo que você erre, não tem problema, mas você tem que estar preparado para situações adversas, né? Então, você acaba planejando. Você vai construir uma casa e aí você leva algumas coisas em consideração. O planejamento não é o que vai ser feito naquele mês. O planejamento é assim, olha, começa com o projeto da casa, que eles avaliam o terreno, aí o arquiteto com o engenheiro vão desenvolvendo o projeto, tudo mais. E eles fazem toda a etapa de construção até entregar a chave na sua mão e falar, pode entrar aí que tá tudo certo. Então isso tem fazer as bases, impermeabilização, levantar parede, reboco, aí tem a laje e tem os acabamentos, que é uma quantidade de coisa que não acaba, mão de obra. E como é que faz isso? Você faz um planejamento, inclusive se você quiser pegar recurso de banco, como a Caixa, por exemplo, eles solicitam, eles te obrigam a apresentar o projeto, esse planejamento. E aí você estabelece qual mês vai estar, em que pé que vai estar a casa e tudo mais, né? Então, esses são aspectos positivos do planejamento, né? Você estabelece algumas coisas e é sempre algumas variações. Às vezes pode adiantar, às vezes alguma coisa pode ter saído mais caro do que esperado ou mais barato. Então, tem todos esses aspectos. Lembra também o aspecto de você
fazer a sua qualificação, a sua defesa do seu trabalho, né? Você apresenta ali, eu vi que vocês têm isso, vocês apresentam ali um cronograma em que você marca lá os pontinhos em que etapa do projeto vai estar, discussão, não sei o que, esse aqui os objetivos, esse aqui vai ser o referencial teórico, pesquisa, resultados, e marca lá o mês que vocês acreditam que vai ocorrer a defesa. Então tem tudo isso, né? O planejamento ele sempre ajuda, tá? E planejamento é uma coisa assim que para gestor ele fica até chato, porque tudo envolve um sentar na cadeira, pegar um papel com uma caneta e começar a esquematizar tudo que vocês vão fazer, tá? Sem problema, Letícia. Fica tranquilo. Se quiser sair para não ter problema com o computador também, fica à vontade, tá? É você que é a Letícia da professora Andresa? Que é orientado da Andresa? Ah, tá. Será que é Letícia mesmo ou eu confundi? Bom, o que acontece? É porque eu recebi um convite e falei, quem será que é essa? Ah, então deve ser outra Letícia. Ah, beleza. Bom, e o que acontece? O primeiro. Ah, obrigado. Aí ele volta com alguns pontos aqui que eu vou passar rápido, mas que são todas boas práticas de negócio. Primeiro, o primeiro cliente. Você precisa conquistar o primeiro cliente. Isso aqui a gente falou bastante em aulas de marketing para a gente ter atenção a esse cliente, né? Você tem que identificar esse cliente, né? E personalizar o atendimento, procurar encantar o cliente com novidades, né? Formas de atendimento e tudo mais. Então você tem que ficar bastante atento a isso. Os primeiros clientes a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Porque a sua empresa ainda tem poucos, né? Então tem 7, 8, 12, 11, 20, 2, sei lá quantos. Então você é uma oportunidade de você fazer um bom trabalho para você tentar fidelizar esse cliente, tá? Então, e isso envolve produto bom, pós-venda, né, qualidade no atendimento. Você pode procurar impressionar o cliente com alguma coisa que ele não estava esperando, né? É bem interessante quando o cliente acaba sendo surpreendido. Às vezes ele tem uma expectativa e de repente alguma coisa assim que ele não esperava acontece e ele até se emociona muitas vezes. Então, às vezes a gente acaba vendo algum tipo de produto ou serviço que traz um plus aí, alguma coisa a mais que encanta o cliente, tá? Bom, tanto que isso, ele está falando aqui de antecipar as expectativas do cliente, é você conhecer o cliente e procurar formas de encantá-lo, né? Então, isso aqui varia numa área entre vendas e marketing, tá? Em vendas a gente lida com isso também. Ok? Tá. Uma dica interessante que ele fala aqui é o seguinte, tenha sempre um plano B, tá? É interessante esse tipo de colocação, porque nos negócios nem sempre as coisas saem conforme esperado. Então você precisa ter ali uma alternativa, tá? De escape. Qual que é o seu plano B, né? Então eu vou montar uma pizzaria, se não der certo, eu vou virar uma lanchonete, entendeu? Ou eu vou fazer só para entrega ou para festas, né? Então, eu tenho uma loja disso e eu tenho que ficar atento, porque se eu ver que a coisa não vai virar, quem sabe eu consiga encaixar alguma outra coisa. Então, a gente tem que ficar um pouco atento a essas questões, tá? Esperando e trabalhando com a maior quantidade possível de cenário que você conseguir compreender, tá? O que que acontece? Você tem que pensar, né?
em diferentes caminhos que as coisas podem tomar. E se acontecer isso? Eu vou fazer o quê? E se você tem que trabalhar com essas possibilidades, né? Porque mesmo isso não quer dizer que você vai fazer o planejamento e colocar isso em minúcias, mas você pelo menos já pensou um pouco antes sobre esse assunto. E se aparecer um concorrente forte? E se o concorrente for embora e ficar só minha empresa? Eu vou expandir? Eu vou mudar de lugar? Então, é importante você ter plano B, tanto e plano B não significa que o A está falhando, né? O plano B significa que você tem outros caminhos aí para seguir, inclusive no sucesso, né? Você está seguindo o plano A, está dando certo, aí você vem com um plano B que vai aumentar ainda mais o seu sucesso. Tá? É importante a gente, como gestor, ter um pouco dessa perspectiva, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala para a gente ficar sempre atento às novidades, né? Então você tem que ficar atento às feiras, aos congressos, às novidades do seu produto e tudo mais. Tá? Isso aqui a gente já falou. Ele só ressalta isso aqui. Tá, isso aqui ele não precisa. Deixa eu dar uma passada do material aqui. Bom, já estamos na dica 34. Ele fala que muitas vezes nós temos que ter coragem de tomar decisão, né? Isso é importante não só nos negócios, mas para tudo na vida. A gente muitas vezes nós somos colocados a tomar decisões no qual a gente não sabe para onde que vai levar, mas isso acontece mesmo, né? Então, você muitas vezes vai ter que tomar uma decisão no escuro, tá? E é claro que você procura diminuir os riscos, você procura diminuir as dúvidas na onde você vai estar caminhando, mas pode ser que algumas situações apresente que você não tem nenhuma referência. E aí você vai ter que tomar decisões envolvendo um risco maior, tá? Ele fala que não tem jeito, tem que ter coragem, que algumas coisas são muito imprevistas mesmo, né? Ninguém consegue prever exatamente tudo o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Bom, com relação a algumas dicas na área de marketing, deixa eu ver o que ele fala aqui. Qualidade do atendimento, cumprimento de prazos, que grandes clientes eles têm prioridade, né? É aquilo que a gente já discutiu, você tem que identificar quais são seus clientes e saber quais são os importantes, né? Por exemplo, você trabalha com vendas, aí você tem uma carteira, uma cartela, sei lá, um leque de clientes aí variado, mas alguns clientes têm um volume de compra muito grande, então é aquele cliente que você vai pessoalmente, que você leva uma agenda de ano novo para ele na loja, porque ele costuma fazer boas compras, que você pode levar um chocotone e desejar um feliz ano novo e saúde, paz para ele e para toda a família, né? Então, esses casos acontecem. Quando os clientes, assim, às vezes são grandes, assim, importantes mesmo, o vendedor, ele nem sempre está sozinho. Alguém superior a ele costuma acompanhar ele na venda. Ou o gerente de vendas acompanha, porque é uma venda tão importante que o gerente viaja com o vendedor apresenta o cliente, ó, conheci esse cara, muito bom, já fez boas compras. E aí, ali, é melhor negociação, porque o gerente, eles estão dando um atendimento VIP ali, né? Com total atenção, ele consegue trabalhar naquele momento margens
maiores para o cliente, ele consegue dar desconto maior que os vendedores têm um certo limite, tá? Quando não, né, já vi alguns casos, né, de empresas médias aí, pequenas, que o próprio dono, né, ele acompanha o vendedor, o gerente, vai todo mundo lá, porque às vezes a venda corresponde a 3 meses de produção na fábrica, né? Então isso, embora possa parecer incomum, não é não, tá? Deixa eu ver aqui. Próximo aspecto, deixa eu ver se ele tem alguma coisa. Ah, uma coisa interessante. Ele fala para tomar cuidado no modo de tratar os clientes, porque é o seguinte: algumas empresas têm clientes que já compram há algum tempo e eles acabam fazendo o seguinte: ah, ele vem sempre aqui, já está tudo certo, entendeu? E aí acaba dando uma atenção especial apenas para os novos clientes, né? E você acaba esquecendo um pouco dos. Você tem que justamente dar um atendimento melhor, preferencial para aqueles que são fiéis, para aqueles que trabalham com você há alguns anos e tudo mais, né? Interessante isso porque alguns anos atrás eu me lembro de seguinte questão. Você ia fazer um plano de celular, se você é cliente novo, você pagava, sei lá, na época, R$ 25. E se você é cliente já da empresa e você estava só renovando, você pagava 33. Mas como assim? Como assim o cara que já é cliente paga mais do que um cliente novo que está chegando? Entendeu? Não faz sentido, e não faz mesmo. Isso é um problema. E aí eu me lembro na época do cara falar o seguinte: olha, o que que eu fiz? Eu fui lá, eu era cliente, fiquei indignado, eu saí, cancelei minha assinatura, e depois que eu cancelei minha assinatura, eu fiz uma nova assinatura. Aí em vez de pagar 33 por mês, eu paguei 25, porque para os novos clientes era uma história mais ou menos isso, né? Então a gente tem que ficar atentos a tudo isso, tá? Nem todo cliente vale a pena. Deixa eu ver o que ele fala. Aqui ele escreve bastante sobre isso. Tem gente que não vale a pena, pessoal. Tem gente que não vale a pena, tem gente que dá dor de cabeça, o retorno é pequeno, entendeu? Se o cara for procurar o concorrente, é um favor que ele faz para você. Então, não é só porque é cliente que o cara vai te atazanar e infernizar e ficar cheio das 9 horas e dos querer e das exigências. Aí você vai ver, o cara não é nada, né? O cara não significa nada, o cara não dá retorno nenhum. Então né, você torce para que se ele procurar a concorrência e reclamar, é melhor, né? Vá dar trabalho para o concorrente. Então, nem todo cliente vale a pena. Muitos acabam estressando as pessoas no trabalho, tá? Isso é uma coisa que tem que ser visto com bastante cuidado. Porque é o seguinte, nós sabemos que toda vez que o cliente vem com alguma consideração, algum pedido de desconto, alguma reclamação, ele tem que ser ouvido, tem que ser conversado, a situação precisa ser entendida com cuidado. Mas o que acontece? Muitas vezes o funcionário acaba ficando estressado com aquele tipo de cliente. E aí, né, você não precisa fazer seu funcionário ficar sofrendo por causa disso, não, tá? Você assume o dia inteiro, fala qual que é a tua, você vai comprar, não vai, é isso mesmo, né? Porque eles falam que o cliente sempre tem razão, mais ou menos, né? Em boa parte, os clientes, em boa parte, têm razão sim, né? De colocar as suas coisas. Mas também eu já passei por situações onde não dá para comentar o tanto que a pessoa é mala, gera problema, só tá ali para te infernizar e parece que faz de propósito, e então você tem que, né? Letícia concordou. Tem coisa que não vale a pena. E aí, se você estiver tendo problemas com algum tipo de cliente que o negócio está tenso, você recorre ao seu superior, fala, olha, assume aqui para mim, coloca outro vendedor, o santo não bateu, o negócio, essa pessoa é chata, porque nós também conhecemos os clientes chatos, as pessoas que dão problema. E a gente não quer isso por perto. Então, chega a esse ponto às vezes, tá?
Bom, deixa eu ver aqui. Tá, ele fala da questão que a gente já levantou sobre você fazer um levantamento estatístico dos clientes. Ele fala para a gente tomar cuidado, né? Para evitar ter muitos obstáculos na hora de realizar uma venda, né? No seguinte sentido, o cliente ele gosta de facilidades. Então, você do setor comercial responsável, você tem que pensar em alternativas para diminuir a burocracia ou alguns obstáculos que podem estar ali que não são necessários. É, fala do bom atendimento. Ele fala que, olha, ligue para o seu cliente para saber como é que tá, se está tudo bem, dá os parabéns, tudo mais. É que a gente já falou até ontem. Para encerrar essa parte de marketing, ele fala o seguinte, olha, o concorrente, ele nem sempre deve ser visto como um adversário. Ele pode ser visto também como uma pessoa no qual você pode se espelhar, uma organização, uma empresa, né, no qual você pode se espelhar. Então, muitas vezes, um concorrente que trabalha bem, ele força você a oferecer um atendimento melhor, repensar o seu programa de comercial, criar um pós-venda, entre outras várias alternativas, tá? Então, o concorrente, ele está ali e você está ali na cola para saber o que ele faz de bom. Então, você tem as lojas ali, uma fica olhando a outra, de vez em quando um vai lá na outra loja, dá uma olhada, ver como é que tá, como que eles trabalham, né? E você acaba, se for positivo, procurando copiar, né? E até melhorar o que já é feito pelo concorrente. Aqui na parte de vendas, deixa eu ver o que ele fala aqui. Ele está falando de estoque, gestão de estoque. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante. Ele fala de questões a respeito de metas, né? A gente teve aula de vendas, a gente falou sobre isso. Dependendo do tipo de negócio, você pode estabelecer algumas metas e ele fala para a gente ficar atento nos aspectos relacionados à gestão de estoque. Entra aqui na parte de vendas, eles colocaram aqui em vendas, para você tomar bastante cuidado, né? Para oferecer um produto que esteja disponível, para você saber fazer reposição de estoque. Eu acho que vocês tiveram essa disciplina, não tiveram semestre passado? Eu até acho que a Andresa pegou uma semana, duas, eu peguei duas e depois foi a Camila. Eu não sei se foi a turma de vocês. Agora eu tô na dúvida. Foi, né? É, então eu lembro de algumas coisas que eu falei para essa turma de vocês. O estoque precisa ser bem gerido, não é todo mundo que sabe fazer isso, tá? Na verdade, são poucos. Então, se você for trabalhar com questão de reposição de estoque, você tem que praticamente criar uma especialização. Ter uma especialização na área, fazer um curso específico, dar atenção, aprender como que se faz, porque quando você vai fazer gestão de estoque é uma coisa assim diferente. Você tem que saber, você tem que fazer um planejamento, tem que estar relacionado a vendas, qual que é o nível de estoque, que tipo de estoque que você vai adotar e tudo aquilo que a gente chegou a falar, tá? É, a respeito da questão de finanças, ele traz algumas dicas, mas eu vou destacar só a principal, que é você ficar atento ao caixa, né, ao caixa. Se possível, né, se bem que ele coloca aqui uma das dicas que eu estou vendo aqui, ele fala estimular vendas à vista, mas isso depende muito do modo como é realizada as vendas, tá? Porque às vezes uma venda a prazo é mais vantajoso para algumas empresas que criam carnê, cartão e tudo mais do que a própria venda à vista.
Você tem que ficar de olho no caixa, porque o caixa é o que vai dar sustentação para você manter a empresa funcionando, né? Então, a gestão financeira tem que ser feita com muito cuidado. Geralmente, a gestão financeira é a gestão no qual o gerente, o diretor, ele está mais próximo, ele está acompanhando os números, semana por semana, talvez dia por dia, e ele faz um fechamento mensal e, e ele vai fazendo toda essa gestão financeira que é importante. Por quê? Porque a empresa tem que operar no positivo, ela tem que cobrir é, as suas dívidas, pagar os custos, pagar os funcionários, pagar os fornecedores e ainda ter lucro, né? E esse lucro tem que ser estudado também para saber qual que é uma margem de lucro que se espera ter para a atividade que você está realizando, tá? Hum, tecnologia, deixa eu ver o que que ele fala. Hoje, pessoal, tecnologia não tem jeito. Hoje nós precisamos ter o domínio mínimo a respeito do conhecimento em manusear aparelhos tecnológicos. Então, operacionalizar um computador, tá? Utilizar e operacionalizar smartphones e tudo mais, tá? Recursos humanos, tá? A gente está acabando, só mais um pouco. Deixa eu ver o que ele destaca aqui. Ele deu a dica que você pode criar um programa de participação nos resultados, tá? Você pode criar isso, procurando colocar metas de produção, vendas, tá? Treinar e retreinar a sua equipe de trabalho, tá? Esses são os principais pontos que ele destaca aqui. Você tem que ficar bastante atento ao treinamento. Muitas empresas pecam muito nisso. Isso aqui já é uma coisa que vocês estudam na aula de gestão de pessoas, tá? Que vai falar sobre treinamento. Mas, assim, vale muito a pena estar atento a esse ponto, tá? Funcionário bem treinado, funcionário que conhece o produto, funcionário que sabe fazer atendimento e tudo mais. Ele aumenta as chances de sucesso da organização. Na parte de produção, o que ele destaca aqui é você ter o controle, né? O controle de materiais, né? Isso envolve também até estoque, mas envolve uma certa organização aqui e os pequenos empreendedores costumam ser descuidados com esse tipo de organização. Então você está ali na praça da igreja e de repente o cara que vende cachorro quente está ali parado com o carrinho dele ali em frente à loja de brinquedo, um ponto estratégico. Aí 7 horas o cara começa a vender e o cara vende um, aí você vai lá, pede dois, aí passa alguém de carro e fala assim, olha, faz 4 aí que eu já volto, aí o cara tá fazendo, aí quando vê o cara já tá falando sozinho, né? Ele falou, nossa, o cara do pão não veio, eu só tenho 11 pães aqui, já daqui a pouco vai ficar 3, ou seja, é ruim alguém chegar nele e pedir e falar, não tem pão pro cachorro quente. Poxa, mas foi 15 minutos que você abriu, entendeu? Então, ficar atento essa, a essas questões de materiais, né, para não faltar e tudo mais. Atento a desperdícios também, tá? Deixa eu ver se tem mais. E por último aqui para a gente encerrar essas práticas de sucesso nos negócios, ele vai para a área de responsabilidade social, né, que você pode fortalecer a cultura da sua empresa com valores que você acha importante, tá? Estimular boas práticas de negócios, identificar valores éticos importantes para a sua empresa. Isso é interessante porque há uma, há uma força, vamos dizer assim, de que algumas empresas vão começar a dar um pouco mais de atenção nesses aspectos. Por quê? Porque nós chegamos num momento
um momento assim, em termos de convivência social, de mudanças e de inúmeros caminhos aí, e você pode acabar criando empresas com características que identifiquem determinados públicos-alvo. Então, você cria uma escola voltada para a educação cristã. Não é uma escola normal, entre aspas, como todas as outras, né? Então, ali é diferente, porque ali há uma regra diferente, ali há um comportamento que se aceita que é diferente, ali há um ensino ou a adição de algum tipo de conteúdo diferente, tá? E você entra ali se você estiver de acordo com as normas da escola. Não quer, vaza, porque tem 10 escolas aí que é normal, entre aspas, né? Então é interessante ficar atento a isso, porque eu às vezes tenho a impressão de que as coisas caminham um pouco para esse aspecto. Você vai precisar dar uma cara para o seu negócio e você vai ter que definir o seu público-alvo e os valores que você vai colocar na empresa são valores que vão de acordo com aquilo que você acredita muitas vezes, né? Claro, porque senão não vai. Então é importante estar atento a isso, tá? Vira e mexe, essas coisas sempre aparecem. Eu estou bastante atento a isso porque vira e mexe eu vejo alguma coisa que está pipocando para esse lado, sabe? Então, pode ser que haja uma diminuição dessas empresas multifacetadas que quer abraçar todo mundo e tem para todos e tudo mais, para algumas empresas que procuram selecionar o que eles concordam, o que eles não concordam e tudo mais. E isso é legítimo, porque há público-alvo, se tem público-alvo procurando, né? Então, isso é uma preocupação, por exemplo, dos pais de escolher escola para o filho e tudo mais, tá? Rede social, né? Tem rede social meia boca, embora seja grande, e tem redes sociais mais humildes, mas que elas trabalham com regras mais honestas e tudo mais. Então, isso tem para todo lado e provavelmente vários setores e empresas, dependendo do tipo de negócio, elas podem tender a dar uma caracterização, uma polida nesse aspecto aí de cultura organizacional, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Eu queria saber se está tudo certo aí com vocês, Sabrina, Letícia e Monique. Alguém queria colocar alguma coisa, perguntar, colocar alguma dúvida? Se não, tudo certo, né? Que bom, fico feliz aí. Então, beleza, pessoal. A gente encerra aqui a nossa aula. A gente se vê semana que vem. E assim que eu disponibilizar as gravações com material lá no Moodle, eu aviso a Monique que repassa para vocês, tá bom? Então, boa noite para vocês, tá? Bom descanso, bom final de semana e a gente se fala em breve. Até mais.